a mais um Estudante Repórter. Meu nome é Agnês, estudo na escola Hamilton Teodoro e tenho 14 anos. E hoje vamos entrevistar Alessandro Dias. Qual o seu nome completo? Alessandro Geraldo Dias. Qual a sua profissão? Eu sou empresário e instrutor de trânsito. Defina para nós o que é trânsito. Agnês, trânsito é a circulação tanto de veículos quanto de pessoas e animais em qualquer vias terrestres. E quem faz parte do trânsito? Todos nós, né? Não só as pessoas, mas os veículos, bicicletas, automóveis, motocicletas, ou seja, todos que utilizam as vias de alguma forma. Vamos falar um pouco sobre os ciclistas. Existem regras para ciclistas? Quais são os direitos e deveres do ciclista? Todos que circulam nas vias têm regras, então eles têm que seguir cada um a sua regra, e aí, no caso do ciclista, ele tem os direitos, que é principalmente ter a sua segurança preservada, mas também ele tem os deveres de respeitar as regras como qualquer usuário da via. Sim. Qual a importância de o ciclista respeitar as regras de trânsito? Principalmente para preservar a sua segurança, porque o ciclista o uso da bicicleta é um veículo que coloca a pessoa muito exposta, né, em relação à segurança. Então, se ele descumpre qualquer regra, principalmente ele está colocando em risco a sua segurança e as pessoas mais vulneráveis, como os pedestres também. Sim. Como as bicicletas devem circular nas ruas? Tem mão e contramão? Sim, isso inclusive Valadares é um dos municípios que tem um número de bicicletas muito grande e a gente vê no dia a dia que nem sempre eles respeitam, muitas vezes por não saber disso. Mas as bicicletas têm que andar na mão de direção, ou seja, não pode numa via de mão única ela andar na contramão, por exemplo. Numa via de mão dupla ela tem que andar na mão correspondente à mão de direção. A dúvida que eu não sabia. E quanto à faixa de pedestre, como o ciclista deve direção o lado que ele deve ficar? O nome já diz, né? Faixa de pedestre. Então é uma faixa criada e utilizada para os pedestres, não para os ciclistas. Os ciclistas não devem utilizar as faixas de pedestre. O ciclista é um veículo não motorizado que deve usar as vias como qualquer outro veículo não motorizado, mas evitar ao máximo a faixa de pedestre porque é um local de segurança para nós pedestres. Entendi. E nas ciclovias, existem regras que devem ser respeitadas? Também, as ciclovias em muitos casos são sinalizadas e quando elas tiverem sinalização, você tem que seguir essas sinalizações. Inclusive, em alguns casos, pode ter faixas de pedestre, porque ela pode estar em um cruzamento e o pedestre precisa atravessar. Além disso, a questão de organização. Algumas ciclovias são separadas, a mão e a contramão, então o ciclista tem que respeitar a sua mão de direção, além de respeitar as regras de circulação de modo geral. Onde é proibido o ciclista circular? Uma pergunta interessante que eu imagino que muita gente faz isso de forma errada. Calçada. Não é permitido andar de bicicleta sobre as calçadas, sobre os passeios. Em raras exceções, quando há uma autorização, por um motivo específico, às vezes o trânsito está interditado, a via está em manutenção, aí a autoridade de trânsito, policial ou agente, ele autoriza. Mas fora isso, é proibido o ciclista andar sobre a calçada pedalando a bicicleta. Além disso, em algumas vias também não é recomendado a sua circulação em função do risco para a sua segurança. Que bom, por causa que hoje na vida eu quase fui atropelada. Pois é. O ciclista tem que respeitar o semáforo? Sim, a bicicleta ela tem que seguir a regra do semáforo como qualquer outro veículo. Então, se o semáforo está com a luz vermelha para os carros, também está com a luz vermelha para as bicicletas. Isso quer dizer que ela tem que aguardar que ele fique verde e aí libera a passagem também, né, tanto para os carros quanto para as bicicletas. E aí um cuidado importante, né, porque muitas vezes o motorista acaba não respeitando o ciclista e ele tem que ficar muito atento a isso. O que o ciclista não pode fazer é passar com o sinal vermelho, porque se está vermelho para os carros, está verde para os pedestres. E muitas vezes quando ele vai fazer isso, ele pode, por exemplo, atropelar um pedestre. Pedestres e ciclistas poderão ser multados por infrações de trânsito? Principalmente o ciclista, também o pedestre, mas ambos estão previstos na legislação, no Código de Trânsito, que é o que rege todo o nosso trânsito do país, uma punição para os dois. Essa eu não sabia também. Pois é, no caso da bicicleta, além de uma multa, ele pode ter ainda um veículo recolhido. Muitas vezes a gente chega na delegacia, por exemplo, tem muitas bicicletas lá recolhidas
uma série de infrações de trânsito. Interessante. Quando não há sinalização, quem tem preferência? O ciclista ou o motorista? Na verdade, quando não há sinalização, o Código de Trânsito, ele estabelece as regras. Então, dependendo do caso, é o ciclista, dependendo do caso, é o motorista. Só que no trânsito, a gente sempre tem que privilegiar a vida. E no caso, mesmo que o pedestre, por exemplo, não tenha preferência, em muitos casos vai ter que se abrir mão para ele por causa da segurança. Mas dentro da regra, se não tem sinalização nenhuma, vem um carro e vem uma bicicleta, por exemplo, quem que vai passar primeiro? Vai passar primeiro independente de quem quer que seja, quem vier do lado direito do outro. Se vem um pedestre, se ele já está atravessando a via, se ele já está numa condição mais vulnerável, ele também tem preferência. E mesmo que ele descumpra, eu não posso simplesmente passar em cima do pedestre. Então eu sempre tenho que preservar tanto o pedestre quanto o ciclista, que são os veículos mais vulneráveis, no caso o ciclista. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta tem os mesmos direitos e deveres de um pedestre? Sim, e esse inclusive é um detalhe. Quando eu disse que é proibido andar de bicicleta na calçada, essa é uma situação que eu posso andar na calçada. Então o certo é, toda vez que eu for andar na calçada, eu descer da bicicleta e empurrá-la durante aquele trajeto, e não pedalar sobre a calçada, porque aí eu me torno pedestre e passo a ter os mesmos direitos dele. Existe alguma lei que obriga os ciclistas a usar equipamentos de segurança? A legislação fala sobre os equipamentos de segurança para os veículos. O ciclista, propriamente dito, deve se usar como proteção efetivamente, mas não existe uma obrigatoriedade. Mas recomenda-se sim procurar usar qualquer tipo de vestimenta que o proteja e se possível, capacete, luvas, joelheiras, cotoveleiras, dependendo da forma que ele vai utilizar a bicicleta. Já a bicicleta, obrigatoriamente, inclusive, tem equipamento de segurança. Que tipo de prevenção o ciclista deverá realizar? O ciclista sempre tem que procurar pensar o seguinte: a segurança dele está sendo colocada em risco quando ele não faz aquilo que é certo, ou mesmo quando ele coloca em risco a sua segurança pela conduta do trânsito naquela região. Então, o que ele tem que procurar fazer? Pensar, acima de tudo, na sua segurança. Como? Não andar na contramão, sempre andar do lado direito, não andar entre os veículos, não desrespeitar a sinalização, para que isso não culmine, não termine com um acidente, com ele sendo atropelado, por exemplo. Quais cuidados o motorista deve ter ao passar por pedestres e ciclistas? Pedestre sempre respeitar e, de preferência, parar para que ele possa atravessar. No caso do ciclista, existe até uma determinação que é: sempre ao passar por uma bicicleta, você tem que ficar pelo menos 1,5 metros de distância lateral dela. Por quê? Porque por ser um veículo de equilíbrio, se você passar muito próximo, o movimento que o ciclista pode fazer ali no guidão, na direção, você pode, por exemplo, esbarrar o retrovisor. A gente tem vários casos de acidentes trágicos aqui em Valadares, inclusive, onde o ciclista, alguém esbarra nele, ele cai, vem um veículo, passa por cima. Então, tem que, ao passar por uma bicicleta, manter pelo menos 1,5 metros de distância lateral. E no caso dos pedestres, manter uma distância segura, mas de preferência sempre aguardar que ele atravesse para que não coloque em risco a segurança. Quanto às ciclovias, quais os benefícios para as cidades? A ciclovia ela vai ajudar muito na organização do trânsito. Quando você tem, como é o caso de Valadares, por ter muitas bicicletas e a gente tem muitas ciclovias, você tem um espaço onde você organiza o trânsito e distribui o trânsito ali da forma mais adequada. Então você coloca os veículos motorizados nas vias urbanas e coloca as bicicletas nos seus locais, com uma proteção que permite com que os ciclistas possam andar com mais segurança. Essa é a grande vantagem. Existe um outro espaço para se andar de bicicleta chamado ciclofaixas, que também organiza em termos de trânsito, mas ela não oferece, porque ela não tanta proteção, porque ela não tem os obstáculos. Os obstáculos são o grande fator de proteção. E hoje em dia muitas cidades têm aumentado o número de ciclovias justamente para estimular um meio de transporte também mais saudável e que não coloque, não traga, produz aí poluição para a atmosfera. O que acontece com os motoristas que fecham os ciclistas?
Isso depende da forma que isso acontecer, mas dependendo da situação, ele pode inclusive ser preso se ele, ao fechar um ciclista, ele causar um acidente em que machuca o ciclista. Isso pode ser caracterizado como um crime de trânsito, ele pode inclusive ser preso. E até mesmo se esse ciclista, por exemplo, vir a morrer, ele pode ficar até mais tempo preso. Então, ou seja, o fechar por si só já é uma infração, mas também pode virar um crime de trânsito. Mas lembrando que muitas vezes o fechar o ciclista pode ter como responsável o ciclista porque ele não respeitou as regras de trânsito. Mas assim, mesmo assim, a gente está falando de uma vida e que se acontecer alguma coisa com essa vida, também poderá dar uma punição para o motorista. Quando não existe espaço demarcado para a circulação de bicicleta nas vias, onde devo pedalar? Sempre os veículos de menor velocidade, os veículos mais lentos, devem andar do lado direito da via. No Brasil, o trânsito ele é regulado sempre com a circulação pelo lado direito. Então, quanto mais à direita, mais seguro você vai estar, porque os veículos têm que respeitar essa mão de direção. Se você é um veículo mais rápido, que não é o caso da bicicleta, você vai usar o lado esquerdo. Mas no caso do ciclista, os veículos mais lentos, eles ocupam o lado à direita. No caso do ciclista, é importante ele manter uma pequena distância, né, do limite da calçada, para que ele também não possa colocar em risco sua segurança. E quanto aos pedestres, eles também têm seus direitos e deveres. Você poderia citar para nós quais são? Pedestre, acima de tudo, em termos de direito, é o direito à segurança, ou seja, que todos os que estão ali envolvidos no trânsito possam respeitá-lo e cuidar para que ele não se envolva, para que ele não seja atropelado de alguma forma. Mas ele também tem direito e ele também tem os deveres, que é cumprir as regras, andar a calçada, o pedestre não pode ficar andando na rua, atravessar somente nos momentos adequados. Existe uma questão muito importante, o pedestre sempre tem que procurar uma faixa de pedestre para atravessar. Somente se ela não existir próximo, não quer dizer que ela esteja do lado dele, se ela estiver até 50 metros dele, o certo é que ele vá até a faixa de pedestre, porque ali é o local que foi criado para dar total segurança para ele. Se ele não tiver essa faixa, ele deve sempre atravessar em linha reta. A gente vê muitos pedestres fazendo zigue-zague na rua. Isso coloca em risco a segurança dele e acaba podendo machucá-lo de alguma forma. Pedestres também têm preferências? Quando? Pedestre, de modo geral, tem a preferência, mas se a gente for considerar a regra, se o pedestre está na calçada e o sinal está vermelho para o pedestre, que a gente vai falar sobre isso inclusive, o pedestre tem que aguardar o momento adequado para ele atravessar. Mas vamos dizer que a gente está num espaço e que não existe sinalização. Quando eu inicio a travessia, eu passo a ter a preferência sobre os demais veículos. Então, os veículos têm que respeitar isso, porque a gente está considerando ali o pedestre, que é o ser mais frágil do trânsito, e ele tem que ser preservado. Vamos citar um exemplo prático. Aqui em Governador Valadares, a gente tem, por exemplo, em frente ao mercado municipal, uma faixa de pedestre que não tem semáforo. Então, é muito comum o pedestre ficar ali 10 minutos esperando. Por quê? Porque os carros não param para ele atravessar. O certo é, quando tiver um pedestre que queira atravessar ali, os veículos devem parar, aguardar o pedestre atravessar com segurança e aí depois ele continuar. Esta é uma dúvida que muitas pessoas têm. Existe regra de mão de direção para o pedestre sobre a calçada? Não necessariamente, né? Não tem essa questão de o pedestre andar na mão ou na contramão. Mas, por uma questão de organização, né, quando tiver um fluxo muito grande de pedestre, a gente vê muito isso na faixa. Quando a gente vai numa determinada avenida que tem muito pedestre atravessando, se todo mundo vier do mesmo lado, eles vão literalmente colidir entre eles ali. Então, se cada um puder andar do seu lado direito, quem está atravessando por um lado e quem está atravessando por um lado contrário não vão se encontrar e aí vai dar mais segurança para todos. Mas isso não é uma lei que estabelece, é uma questão de bom senso. Quais são as situações mais frequentes em que podem ocorrer acidentes com bicicletas? Existem várias situações. O que a gente tem muito primeiro, não respeitar essa distância lateral entre os carros e as bicicletas. O motorista muitas vezes não respeita,
Outra questão é o ciclista muitas vezes não ter o equilíbrio total da bicicleta. É muito comum também o desrespeito às regras por parte do ciclista e dos motoristas. Ciclistas ficar fazendo zigue-zague, ciclistas que excedem a velocidade, né, adequada para a circulação naquela via. Então, são vários, esses são alguns dos fatores que podem colocar em risco e causar aí os acidentes envolvendo o ciclista. Como o pedestre pode contribuir para a direção defensiva? O pedestre ele vai contribuir não só para a direção defensiva, mas para a segurança do trânsito de alguma forma, quando ele cumpre as regras e tente levar em consideração que, em primeiro lugar, a segurança dele. Então, se ele pensar isso sempre, ele não vai atravessar na hora que ele não tiver total segurança, ele vai aguardar um momento mais adequado e mesmo que o direito seja dele, ele vai pensar primeiro na sua proteção para fazer alguma coisa que vai colocar em risco. Porque eu não posso querer competir com os veículos, mesmo que eu esteja no meu direito. Então, se a gente passa a adotar algumas dessas medidas, e acima de tudo também, claro, passa também a cobrar dos órgãos competentes para que também se crie meios para que o pedestre tenha mais segurança, a gente vai fazer aí a convivência e os pedestres aí serem respeitados cada vez mais. Existe semáforo para os pedestres? E o que significa as cores do semáforo para este público? Existe sim, inclusive Governador Valadares é uma das cidades no Brasil que praticamente todos os semáforos têm um semáforo de pedestre. Pela legislação, pelo Código de Trânsito, esse semáforo ele recebe o nome de foco de pedestre. Então, quando você tem o semáforo dos carros em um cruzamento e embaixo você tem aquele semáforo com o bonequinho, normalmente é o bonequinho, aquele semáforo ali, ele chama-se foco de pedestres. Você vai perceber que ele tem uma diferença em relação ao dos carros. Ele tem só duas cores, o vermelho e o verde. No caso dos carros, ele tem também um amarelo. O vermelho do foco de pedestre, o bonequinho vermelho, quer dizer, não atravesse pedestre, porque o dos carros vai estar verde. O bonequinho verde para o pedestre quer dizer, pedestre pode atravessar, porque o dos carros está fechado, está vermelho. Como não existe o amarelo, o que vai acontecer toda vez para alertar o pedestre? O pedestre, está chegando a hora de você não atravessar. O vermelho vai começar a piscar. Então, quando ele começar a piscar, ele está dizendo para o pedestre, pedestre, você não deve começar a atravessar. Você que já começou, que está no meio da travessia, você termina de atravessar, mas não precisa sair correndo, que é uma questão que acontece muito, né? Piscou o bonequinho, as pessoas começam a correr com medo dos carros. O certo é elas terem o direito de terminar de atravessar e os carros aguardarem isso acontecer. Infelizmente, muitos motoristas não respeitam, por isso que acabam fazendo que os pedestres saiam correndo. Mas esse motorista que não respeita, ele pode, inclusive, ser multado. Isso é interessante e parece uma pergunta besta, mas eu conheço gente que não sabia disso, que atravessava errado. Pois é. Quando a cor estava errada, então isso parece a questão da cor é importante e um detalhe é que muitas pessoas que estão andando na rua, elas não conhecem a regra de trânsito porque elas não passaram, não tiraram carteira, não passaram por um processo de habilitação, não leram a legislação. Então é importante que quanto mais pessoas possam informar a todos, porque a gente vê muitas pessoas atravessando na hora errada e ela está colocando em risco a sua própria segurança. Inclusive, isso é importante, tirem carteira, não andem sem documentação, por favor. Uma curiosidade, o pedestre pode ser multado? Em qual situação? O pedestre ele pode ser multado quando ele descumpre. Exemplo, se o sinal está vermelho para ele e ele vai atravessar de forma deliberada, ele pode receber uma punição. Na prática, é muito difícil cobrarem dele, porque o que a lei fala que isso precisa de uma regulamentação, ou seja, o órgão de trânsito ele precisa criar formas de se aplicar isso, mas a lei fala que um pedestre ele pode ser multado e toda vez que isso acontecer ele receberia uma multa que é metade de uma multa normal, daria aí, dependendo, no caso do pedestre, daria algo em torno de R$ 45 aproximadamente. Tornar o trânsito mais pacífico e menos violento deve partir da atitude de cada pessoa para com seu próximo. A gente termina por aqui.
E gostaríamos de pedir ao nosso convidado para deixar uma mensagem para nossos estudantes e para todos que nos assistem. Tá, a mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para os ciclistas e para os pedestres, que acima de tudo eles têm que levar em consideração que a segurança deles tem que ficar em primeiro lugar. Como a gente falou aqui em várias oportunidades, toda vez que acontece algo, está sendo colocado em risco a segurança dos dois. E é fundamental que eles levem isso em consideração. E principalmente para quem está assistindo, vai ajudar muito para a melhoria do trânsito, porque o Brasil é um dos países que mais matam no trânsito no mundo. Nós estamos entre os 5 países do mundo que mais matam no trânsito. Vai ajudar muito se todas as crianças, principalmente, pudessem conscientizar as pessoas, começando dentro de casa, os seus pais, né, no dia a dia, no uso do cinto de segurança, no uso da cadeirinha, dependendo da faixa etária, no uso do celular quando estiver dirigindo, ou seja, todas as práticas que vão fazer com que a gente melhore a segurança do trânsito. Espero poder, inclusive, contar com todos vocês nessa luta diária que a gente tem para mudar e tornar o trânsito melhor e menos, né, termos menos acidentes. E para você que vai adotar agora uma bicicleta, já que a gasolina está o preço acima, né? É bom para o seu bolso e também para o meio ambiente. Recomendo que sigam essa instrução. Até o próximo Estudante Repórter.